A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez começando a semana aqui, com o estudo do Evangelho de Jesus. E peço a Deus que então abençoe a todos nós. E vamos ao programa. Muito bem, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre doenças atuais. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Preciso, Deus, da tua paz. Talvez não haja ninguém mais necessitado do que eu. Meu coração te espera, meu pensamento te solicita. Sem ti, desoriento-me. Não sei qual caminho tomar. Distante da tua vibração de amor, fico solitária, medrosa e infeliz. Sou diante de ti como um solo bruto, aquecido pelo sol. Mediante a tua influência, o coração bate forte, o pensamento se equilibra. Abre-se então uma esperança que me acalenta. A paz surge renovada, profunda, imperturbável. Jorra, pois, ó Deus, para dentro do meu ser, a paz que me faz ver mais longe, falar com mais acerto, ouvir com mais perfeição, andar com passos mais firmes e trabalhar com mãos mais prestimosas. Agradeço-te profundamente o dom da vida e a certeza de meu contínuo crescimento espiritual. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre doenças atuais. É claro que para ter uma personalidade e ser diferente dos outros, não é preciso adotar atitudes que choquem a maioria, apenas com o objetivo de ser original. Lógico que não precisamos pintar o cabelo de verde, de azul, de preto, de vermelho, de qualquer uma outra cor, vestir roupas extravagantes, apenas para adotar atitudes diferentes. Não é nada disso, né? Mas você pode ser uma pessoa diferente e ser original. Pode perfeitamente usar uma calça jeans e ter a cabeça própria. O que é preciso é proporcionar oportunidade de reflexão e crítica em que o indivíduo construa seu raciocínio, sua visão de mundo, sob inspiração de pessoas elevadas e ideias sensatas. Olha só, ideias sensatas. E não se deixe invadir pelas vagas e confusas, incoerentes visões que lhe chegam de toda parte. Tem pessoas que têm, por exemplo, como heróis, certas pessoas totalmente desequilibradas, né? Drogas, sem dúvida, o problema das drogas em nosso século tornou uma calamidade pública, ceifando milhares de vidas e movimentando internacionalmente um dinheiro incalculável. Hoje é um problema seríssimo, drogas no mundo todo, né? E principalmente aqui na América Latina, com dirigentes, presidentes de países envolvidos no narcotráfico. Porém, por mais que o governo e a polícia em todos os países combatem traficantes
e máfias envolvidas, e quantas vezes próprios governos e polícias são aliados e vencidos, nada será eficaz para lutar contra as drogas senão a educação. Está aí, fator preponderante, educar os seus jovens, seus filhos, né? Apenas quando o indivíduo estiverem moralmente imunizados é que os tóxicos deixarão de ser explorados para viciar, degradar e matar. Isso se prova pelo fato de que os adolescentes e jovens viciados são problemas em todos os países pobres e ricos, em todas as classes sociais, em todas as culturas. O antídoto, assim, não pode ser apenas político ou econômico, social ou médico, deve ser moral. Precisamos nisso. O ser consciente do respeito que deve ao corpo e a si mesmo, que ama a vida e o próximo, que tem ideias nobres e elevadas, recusa a autodestruição e a fuga, o suicídio e a letargia, sabendo que o corpo é a morada do espírito, né? É a nossa morada, porque somos espíritos. Então temos que cuidar do corpo e entregá-lo da melhor forma possível, mesmo desgastado pelo tempo. Somos meros usufrutuários, temos que ter essa consciência. Então, por que se drogar, né? Se alcoolizar sempre? Porque temos que prestar conta depois. Mas para respeitar e amar a si mesmo, o adolescente deve ter respeito, ser respeitado e amado. A rejeição, a violência, o abandono podem induzir um ser a tal desgosto de si que a saída para as drogas se lhe torna atrativa. Olha só, então entra aí o cuidado dos pais, a educação. Para ter amor à vida, apego a alguém e um objetivo, é preciso que ele tenha proporcionado algum apoio, algum estímulo positivo. E as histórias trágicas de vida podem ser, assim, levar às drogas. Mas, às vezes, a tragédia não é visível. Está interno, né? Está no íntimo do ser. Alguém pode ter riqueza, instrução, poder e status social e se entregar ao vício. Existem famílias aqui em Oasis, né? Muito bem de vida financeiramente e, no entanto, são pessoas que estão viciadas, que vivem muitas vezes os filhos internados em clínicas para tratamento e que não resolvem muito. Nós vamos falar disso mais adiante. Em muitos casos, não. Não é por possuir esses apetrechos exteriores que recebeu mais amor que o outro, violentando e jogando no meio da rua. A solidão e o desespero existencial, o tédio e o desamor podem brotar tanto na favela quanto na mansão, né? Independente de classes sociais, onde os seres humanos não se falam, não se respeitam, não se amam, vivem um inferno de estarem juntos fisicamente, separados pelo egoísmo. Aí aparece a brecha para a destruição. Existem famílias aqui em Oasis que um familiar demora às vezes uma semana a encontrar com o outro, morando na mesma mansão. Pode-se argumentar que há famílias bem estruturadas, de onde saem filhos drogados. Primeiro é preciso sempre observar se esta estrutura é real ou aparente, se o amor e o diálogo são de fato autênticos e profundos. Muitas vezes a pessoa usa aquele verniz facial, a hipocrisia, representa, muitas vezes postam nas redes sociais um casal ali unido, bonitos, e no entanto não sabe que se vivem entre quatro paredes, né, debaixo do mesmo teto, se realmente tem aquela paz e aquela tranquilidade. Muitas vezes fingimentos. Em caso positivo, apesar de se sentir amparado, o adolescente pode não ter desenvolvido uma personalidade suficientemente forte para enfrentar as influências externas, ou não ter uma base moral e religiosa convicta. Aí entra o que a gente sempre fala: leva os filhos para as escolinhas de evangelização, né, para ele ter uma base religiosa forte que um dia ele pode precisar, com que possa derrubar os sofismas de colegas e amigos. Mas se a família realmente o ama e se interessa por ele, constatado o problema, poderá arrancá-lo do vício com muito devotamento e empenho. Podemos tirar qualquer um das viciações, desde que nós façamos a coisa correta, não é? Não é só internar um ser numa clínica psiquiátrica que está resolvido o problema. Então ele vai tratar, por exemplo, sobre as drogas. Ele vai ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, medicamentos para desintoxicação, todo aquele acompanhamento físico. E também, de certa forma, pela psiquiatria, cuidando do emocional. Mas ainda falta um outro fator espiritual. Aí pode estar ligado a um processo obsessivo. Por isso que é bom que faça também um tratamento espiritual sem abandonar o outro.
Um fator pouco conhecido até mesmo para os e que acompanha todos os casos de droga e de outros vícios não menos graves, como o alcoolismo ou desregramentos sexuais, é a obsessão, que eu citei agora há pouco, os processos obsessivos. Em todo resvalo no crime ou na viciação, há espíritos igualmente criminosos e viciados, estimulando o mal. No entanto, o primeiro passo na queda sempre pertence ao livre-arbítrio do encarnado. E o primeiro passo para a recuperação também depende do seu esforço e vontade. Lógico que tem casos e casos, né? Tem uns que entram lá, ficam 2 dias e estão sentindo melhor, e quando saírem do tratamento nunca mais voltam a cometer esses equívocos, enquanto outros saem, ficam aí 1 mês, 2 meses, recaem, tem a recaída, retornam. Isso vai depender muito também de cada ser. Mas para ter vontade de lutar e vencer é preciso, às vezes, um estímulo externo, que é o amor de alguém pode dar, principalmente da mãe, né? As mães são sempre devotadas. Então, o devotamento de uma pessoa que eu amo, ajuda espiritual, a vontade própria, o tratamento médico, esses fatores conjugados podem tirar qualquer um do caminho das drogas. O tratamento desobsessivo é importante nesses casos, mas pode se indagar como então há pessoas que vencem as drogas sem ajuda dessa espécie? Ora, na ausência de acompanhamento terreno, nesse sentido, nada impede que os espíritos protetores façam sua parte, ajudando o encarnado a se livrar da obsessão. Se ele mesmo, aí que tem o diferencial, se ele mesmo se ajuda e encaminhando os obsessores para o bem. Então, se a pessoa tem uma força muito grande interna, ela vai ter acompanhamento também da espiritualidade superior sem passar por um tratamento obsessivo. Não é na casa espírita. É o fato que para largar as drogas, o indivíduo precisa ganhar um modo de mudar a sintonia, elevar o padrão vibratório, e isso é uma porta de saída da obsessão. Aliás, o processo de desobsessão, que deve cuidar do obsessor e do obsedado, implica na reforma moral deste. Então, tudo o que promova e facilite esta mudança contribui para a recuperação. Vai depender muito de cada um de nós, né? Para que saiamos desse processo triste, trágico, que é as drogas. Essas 3 doenças, a apatia, a massificação e as drogas, elas podem aparecer sozinhas ou também podem vir associadas, e uma pode ser causa da outra. Elas podem começar na adolescência, mas atingem igualmente com toda a força a juventude. Então, a juventude sempre foi considerada a época dos grandes arroubos e das grandes ideias. Sonhos heróicos e otimistas, anseio de luta e renovação são qualidades reconhecidas nos jovens. Isso se explica facilmente. O espírito atingindo a fase adulta entra na plena posse de si mesmo e inicia propriamente a responsabilidade mais graves da presente existência. É como a gente costuma dizer, vem a bagagem de outras vidas, né? Então, por isso que é muito importante lembrar que Emmanuel fala da importância da educação, principalmente até os 7 anos, onde o espírito está meio lá, meio cá, vamos dizer assim, né? Na espiritualidade, até pode, né, ter visões dos seus amiguinhos espirituais, que a gente tem que tratar como uma coisa normal. E ali você vai implantar toda a educação. O que é importante a gente lembrar que para você educar, você tem que se educar para ser exemplo. Mas chega a esse momento da adolescência, a bagagem espiritual vai falar mais forte, né? Por isso que muitas vezes os pais plantam determinada educação e ela não floresce do mesmo jeito que foi aplicada. Mas o importante foi que plantou, né? Ou vai florir mais tarde nessa própria reencarnação ou na próxima, né? Então a importância de entender isso, né? Que aí vem a posse de si mesmo. Da adolescência para lá, é isso que acontece. Os ecos dos compromissos assumidos no plano espiritual ainda estão frescos em sua alma e vêm ao coração em forma de sonhos e impulsos. Lembrando que a grande maioria de nós faz a programação, né? E não está imposto, né? Como uma expiação, sim uma prova. Então,
a gente tem o véu do esquecimento, mas aquilo fica latente em nós, a busca daquilo que a gente precisa melhorar. Então, a vontade de autorrealização e o ideal de mudar o mundo se conjugam, né? Quer se renovar e mudar o mundo. Essa é a ideia, né, do jovem. A euforia física, tem energia vital, vigor, tudo isso condiciona organicamente esse estado de espírito. Bem diferente, né, o físico de um idoso, né? Então, o jovem tá propício a essas grandes mudanças, né? Justamente por, como diz aqui, euforia física, energia vital e vigor. Então, não foram poucas as vezes na história em que os jovens, imbuídos desse idealismo arrojado, promoveram movimentos sociais e políticos, artísticos, religiosos, renovando a paisagem do mundo. Muitos ofereceram suas vidas em guerras e revoluções. Muitos empunharam o idealismo de forma feroz, semeando também a violência e a morte. O giro do propósito, né? Outros, no impulso de corrigir e romper com o conservadorismo e a opressão moral, abusaram das suas energias vitais e se entregaram à devassidão. Eles saíram completamente, né, do rumo que eles previam. É inegável, porém, que a juventude tomada em seu aspecto coletivo é uma força social renovadora de que as nações e a humanidade necessitam para progredir. Então, a volta dos espíritos pelo processo da reencarnação não proporciona apenas à própria individualidade a oportunidade da evolução, porque vão retornando à vida em outras condições, interagindo com a história. Os espíritos que voltam são as novas gerações imbuídas de empurrar o mundo para frente. Então a gente sabe que a espiritualidade até mostra determinados cientistas, né? Eles vêm, trazem a sua contribuição, desencarnam, aí às vezes depois de 100 anos eles reencarnam e continuam sua trajetória. Aonde pararam, eles dão outro impulso. Então é isso aí, a importância da gente entender isso. Nós vamos voltar e conseguir interagir na história e interagir também no nosso crescimento espiritual, aproveitar nossa encarnação, né? Aí no intervalo entre uma existência e outra, o espírito também aprende. Claro, a gente vai para a espiritualidade e a gente aprende, mas temos que retornar à escola para mostrar se já aprendemos ou não, mas também reencarnados, adquirindo novos conhecimentos, adquirindo aquela vontade de se modificar para melhor, nós vamos nos ajudando e ajudando a humanidade de uma forma geral, né? Intervalo entre uma existência e outra, o espírito também aprende, toma novas resoluções, ouve conselhos e instruções de seus guias. Reencarnado, dependendo do seu livre-arbítrio e da educação que recebeu, ele vai cumprir mais ou menos fielmente ou trair compromissos assumidos e decisões tomadas. Na maior parte das vezes, vozes da própria consciência e dos espíritos guardiães ainda ecoam com relativa força durante a juventude, tão cheia de promessas e de realização. Encarada no conjunto, portanto, uma nova geração sempre tem maior soma de bons propósitos e vontade de evolução, mais do que muitas pessoas mais velhas, que já se acomodaram na rotina, do que muitos espíritos que já fracassaram nos deveres que haviam trazido para a presente encarnação. Já foi dito, e eu reafirmamos sempre, que em qualquer fase da existência, a renovação é possível. A gente aprende até a hora de desencarnar, né? Então, não até essa, porque já ficou mais velho, não pode se modificar. Pelo contrário, a oportunidade é toda hora, a todo instante, até a gente dar o último suspiro, como a gente diz, nós temos possibilidade de aprender e de nos renovar. Quanto mais transformações fizermos para melhor na nossa reforma íntima e também fazendo a caridade ao próximo, nós vamos evoluir mais, né? Aproveitar mais a encarnação. O espírito é eterno e soberano e pode superar qualquer condicionamento físico e psíquico. Então, a gente pode ver, a doutrina nos mostra isso, né? Podem-se observar homens e mulheres
maduros e até velhos, que vinham trilhando um caminho falso e promove uma reviravolta saudável em suas vidas. O esforço para isso, porém, é muito intenso, pois atitudes, vícios e padrões culturais e psíquicos já estão nessa altura bastante cristalizados. Então aí já vem, né? Como a gente viu, a diferença do jovem pro idoso, né? Já perde muito da sua vitalidade, mas isso a gente tem que parar e pensar que não é motivo para a gente deixar de se modificar e deixar de procurar aproveitar os momentos para o nosso crescimento espiritual. A juventude, nesse sentido, é muito mais flexível. Embora já tenha a carga de uma educação recebida, ainda não deu tempo de fixar tão profundamente nos traços da sua nova personalidade, que a gente sabe que é uma interação entre herança do passado e o que a gente adquiriu no presente, né? Por isso, por mais que um jovem esteja desviado dos propósitos construtivos que trouxe para a vida, há ainda nele muitas cordas sensíveis que podem ser acionadas para que mude de rumo. E aí a gente vê que uma dessas cordas sensíveis é justamente a confiança. Exceção feita aos espíritos muito viciados na hipocrisia, desde outras existências, e que se mostram hábeis em cálculos, disfarces, já na primeira juventude. Então a maioria dos jovens conserva certa ingenuidade, que se traduz por uma incapacidade de trapacear, enganar com tanta sagacidade quanto aqueles que já se diplomaram em anos de prática, né? Então, há toda a possibilidade de haver o aproveitamento da juventude, justamente porque muitos ainda não aprenderam, né, a colocar o verniz, né, no rosto perante a sociedade, né? A não ser várias e várias existências já vivendo de forma inadequada ou se disfarçando, né, de pessoa boa, mas a grande maioria é ainda que se espera essa ingenuidade, onde pode ser mais trabalhado toda essa mudança, né? E por causa dessa característica, indicando que a juventude ainda tem uma porta de acesso ao processo educativo, os jovens aceitam facilmente lideranças. Aí já às vezes, pessoas de mais idade já vão criar aquele ranço, né? De serem mandadas ou de serem... não tem mais aquela capacidade de agregar, né? De ouvir os outros. Mas o jovem ainda está mais aberto a isso. Pessoas de sua confiança, professores, pais, amigos, namoradas e namorados mais velhos, líderes intelectuais, religiosos ou políticos que podem exercer grande influência sobre a sua vida e sobre a sua personalidade, né? Então ele está feito a isso, está aberto a essas influências que sejam positivas, né? Porém, muito mais do que a criança que recebe influência mais generalizada de pessoas com quem convive, o jovem vai selecionar essa influência pelo grau de afinidade psíquica com aquele que a exerce e pelas tendências que já revela claramente. Conta, portanto, a ascendência moral que o outro exerce sobre ele. Isso é muito importante. Assim, em muitas ocasiões históricas, acontece de surgirem líderes que abusam da confiança da juventude, inclinando-a para a realização de interesses escusos, violentos ou viciosos. Seitas perigosas, grupos políticos revolucionários, radicais, movimentos pseudo-filosóficos vão procurar adeptos entre os jovens confiantes que canalizam ideias e esperanças para falsas promessas e dilapidam suas vidas em caminhos errôneos. Então, mas por outro lado, é esse caráter de confiança de quem ainda está apto a aceitar orientação e estímulo que vai permitir ao jovem encontrar mestres e líderes que lhe inspirem ideias elevadas e podem exercer uma influência decisiva na sua existência. É nesse período da vida, portanto, que o ser humano elege os mentores da sua vida mental, que abre mais ou menos conscientemente a sua razão a uma influência positiva ou pode ser negativa. Se tiver sido solidamente orientado na infância e na adolescência, desenvolvendo um espírito de crítica, discernimento, saberá escolher mestres dignos desse nome. Caso contrário, corre o risco de ser ludibriado em sua boa-fé.
Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir na nossa oração final. Morremos quando morre o nosso coração. Vivemos tempos maravilhosos proporcionados pelas mídias sociais. Como qualquer ferramenta, seu uso adequado pode tanto alcançar corações com o bom e o belo, quanto ilustrar mentes, alimentar sentimentos altruístas. A qualquer momento, podemos enviar mensagens consoladoras e de esperança, impactando positivamente a vida de centenas ou de milhões de pessoas. Recentemente, ouvimos uma transmissão online que nos emocionou. Chamou-nos a atenção a afirmativa de que morremos quando morre o nosso coração. Sabemos que a morte se dá com a perda completa e irreversível das funções do cérebro e do tronco encefálico, também conhecida como morte encefálica. Percebemos que a morte mencionada pelo palestrante nada tinha a ver com conceitos de tempos passados, em que o cessar da máquina cardíaca determinava o fim da vida. Ao discorrer sobre a morte do coração, ele tratava de múltiplas facetas da existência. Poderia ser a morte da esperança, da compaixão, do propósito de viver, do nos importarmos com os outros. Ouvindo-o, reflexionamos sobre o que nos pode avivar o coração. Avivar, num sentido mais profundo do que sua função física. Fazer a diferença onde Deus nos plantou. Viver, refletimos, é estar em sintonia com o Pai e seus mandamentos. Trata-se daquela vida em abundância da qual nos falou Jesus. Não importa o quanto seja bela, prazerosa, valorizada ou desejada uma situação. Se ela não estiver assentada nas leis amorosas de Deus, estará comprometendo o nosso coração. É comum tentarmos justificar nossas atitudes equivocadas, dizendo que todos fazem. Então, por que não podemos nós também procedermos de igual forma? Isso nos recorda de imediato o que de maneira geral nos dizem os pais em nosso processo educativo. Você não é todo mundo, você é você. Todos os dias devemos fazer um exame de consciência e nos perguntarmos se valorizamos mais nosso status social ou o ser humano que devemos ser. Se valorizamos o caráter em detrimento da aparência, se nos alimentamos para bem nutrir o nosso corpo ou como uma fuga do vazio interior. Preocupamo-nos em frequentar as reuniões, fazermos-nos presentes na escola de nossos filhos, ou só aplicamos nosso tempo nos compromissos profissionais? Visitamos nossos pais idosos com frequência, ofertando-lhes nossa presença, nosso carinho, nossa atenção? Ou preferimos utilizar as horas em constantes idas aos jogos de futebol, ao clube, a passeios e viagens? Promovemos encontros com nossos irmãos, nossos familiares, ou costumamos receber em casa somente os que elegemos como amigos? Temos olhos para descobrir os parentes em necessidades, ou só temos olhos para aqueles que participam das nossas atividades sociais? Temos tempo diário para Deus, fazendo nossas preces, lendo uma página edificante que nos convide ao bem? Lembremos que Deus é amor que alimenta e dá vida. Alimentemos nosso coração nas fontes que avivem nossa sintonia com o Pai. Dessa maneira, estaremos em contínuo processo de avivar nosso coração. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho no bem, iniciando a semana. Pedimos força para continuarmos a nossa luta evolutiva, sempre com o propósito de levar o Linitivo através das ondas do rádio, da internet, aos nossos queridos irmãos ouvintes. Que a paz possa estar com todos e que Deus nos abençoe.
Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Pedindo a Deus que abençoe todos nós nessa nova semana, nos trazendo muita paz. E até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.